Olá, sétimo ano. Essa aula de hoje será uma revisão para a nossa avaliação mensal, que é um conteúdo que a gente já viu em sala, né, quando estávamos presencialmente, onde já foi estudado, já foi revisado, e que aqui eu vou destacar mais alguns pontos, tá certo? Onde aí, nessa aula, a gente vai ver os principais pontos do capítulo 1. Começando aí, né, no capítulo 1, a gente estudou a localização geográfica e os aspectos gerais do Brasil. Onde temos aí a sua localização, né, que o Brasil está localizado inteiramente no hemisfério ocidental, tá aí a oeste do meridiano de Greenwich. Em sua maior parte, né, encontra-se a sul da linha do Equador, com predominância aí da faixa climática tropical. Sabemos que o Brasil, né, traz aí em sua maior parte territorial um clima tropical. No extremo norte, o Brasil é cortado aí pela linha do Equador, que passa pelos estados do Amazonas, Pará, Amapá e de Roraima. Ao sul, é cortado pelo Trópico de Capricórnio, atravessando aí os estados de Mato Grosso, Paraná e de São Paulo. Em relação às placas tectônicas, né, em relação à localização do Brasil aí sobre as placas tectônicas, ele tem uma localização aí privilegiada, né, pois há possibilidade aí reduzidas de ocorrências de grandes catástrofes naturais. Por quê? Aliás, essas catástrofes aí podem ser o que? Os tsunamis, as atividades vulcânicas. Isso aí o Brasil, né, tem possibilidade reduzida de acontecer, devido aí estar localizado na parte central da placa sul-americana, né? Então, ele está distante das bordas de colisão e afastamento, né? Onde normalmente aí ocorre tremores e intensa atividade vulcânica. Então, como o Brasil está localizado aí no centro da placa sul-americana, então as possibilidades, né, de acontecer catástrofes naturais aí são bem reduzidas. Tá aí a localização do Brasil, né, no planisfério aí mundial, né, mostrando aí a sua localização. Está localizado no continente americano, na América do Sul, né. Em relação à extensão territorial do Brasil, temos aí, né, o quinto maior país do mundo em extensão territorial e o terceiro do continente americano. Então, preste atenção. Em relação aos países do mundo, ele ocupa aí a quinta posição. E em relação, né, ao continente americano, ele ocupa aí a terceira posição, né? Possui aí uma grande extensão territorial, né, ocupando 47,3% do continente sul-americano. Em relação aos fusos horários, por o Brasil possuir uma grande extensão territorial, né, então o Brasil possui aí 4 fusos horários, né, onde o primeiro abrange as ilhas oceânicas do arquipélago de Fernando de Noronha, o atol das Rocas, as ilhas de São Pedro e São Paulo e as de Trindade e Martins Vaz. Encontra-se aí há 2 horas atrasado em relação a Greenwich, que é o principal, né, que é o principal fuso horário, e 1 hora adiantado em relação ao horário de Brasília. O segundo fuso, né, que é o de Brasília. Então, Brasília está localizado aí no segundo fuso horário. Possui 3 horas de atraso em relação a Greenwich e abrange aí a maior parte do território brasileiro. As regiões Sul, Sudeste e Nordeste, além dos estados de Goiás, Tocantins, Pará, Amapá e do Distrito Federal, né? Então, abrange aí, além de Brasília, essas regiões aí, esses estados. O terceiro fuso horário aí engloba os estados de Roraima, Rondônia, Mato Grosso do Sul e quase todo o estado do Amazonas, onde apresenta 4 horas de atraso em relação ao meridiano e 1 hora a menos que o horário de Brasília. O quarto fuso horário apresenta as 5 horas atrasado em relação ao meridiano principal, né? E 2 horas em relação a Brasília. Abrange aí apenas o estado do Acre
e uma pequena porção do estado do Amazonas. Entre 2008 e 2013, o Brasil teve sua quantidade de fusos reduzida para 3, né? Então, era 4, então foi reduzida aí para 3. No entanto, aí no referendo, né, realizado em 2010, o Brasil passou a ter novamente 4 fusos horários, né? Tá aí mostrando os 4 fusos horários, né? Menos 5 horas, menos 4 horas, menos 3 horas, menos atraso em relação ao meridiano principal. Lembrando-se que o Brasília, o horário de Brasília, está localizado aí no segundo fuso horário. Os pontos extremos do Brasil. Temos aí, ao norte, temos a nascente do rio Ailã, né, no Monte Caburai, no estado de Roraima. Ao sul, temos o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. A leste, temos o Ponto do Seixa, no estado da Paraíba. E a oeste está a nascente do rio Moa, no Acre. Então, tá aí o mapa mostrando para vocês, né, os pontos extremos do Brasil. Ao norte, nascente do rio Ailã. Ao sul, Arroio Chuí. A leste, temos aí Ponta dos Seixas. E a oeste, temos a nascente do rio Moa. Em relação aí à primeira divisão territorial brasileira, né? Então, vamos entender um pouco aí como se deu essa primeira divisão territorial do Brasil. Onde temos aí as capitanias hereditárias, onde as terras conquistadas, né, foram doadas aí a particulares que tinham proximidade com a família real portuguesa, né? Então, foi adotado até 1759, quando foi extinto aí pelo Marquês de Pombal, né? Foram estabelecidas 15 capitanias, onde os donatários poderiam fundar cidades e cobrar impostos, né? Exceto sobre a extração do pau-brasil. Então, essas capitanias, elas não surtiram efeitos, né? Porque elas não atenderam aí aos interesses dos donos, ou, aliás, dos povos nativos. Essa organização, né, privilegiava aí apenas os conquistadores, né? Então, foi por isso que aí não sucedeu, né? Não teve sucesso e foi extinta aí em 1700 pelo Marquês de Pombal. A primeira atividade econômica desenvolvida aí pelos portugueses foi a extração do pau-brasil, né? Que essa espécie hoje está em risco, né, de extinção. Em relação à atividade canavieira e à mineração, a atividade canavieira foi a grande riqueza oferecida aí pela colônia à corte, né? A cana-de-açúcar se adaptou muito bem às condições tropicais e ao solo fértil, né? Principalmente aí na região nordeste, que possuía o solo de massapê. O plantio da cana era feito de forma que atendesse ao mercado externo. A mineração, né, no Brasil aí, o desenvolvimento só ocorreu no início do século XVIII, onde essa atividade foi impulsionada pelo momento de decadência da cana-de-açúcar. A atividade mineradora estabeleceu aí ligações com a região sul. O fluxo de pessoas, o surgimento de vilas e cidades, né, fizeram com que aí a capital fosse transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, né? Então, devido a essa atividade da mineração, foi que levou aí, né, a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, tá aí as principais atividades, né, que se destacaram aí na primeira divisão territorial do Brasil, como teve aí a primeira atividade, né, o cultivo da cana-de-açúcar, a mineração, a extração do pau-brasil, se destacando aí no território brasileiro. Gente, sobre esse primeiro capítulo aí, os principais pontos, né, que a gente já revisou várias vezes, são esses aí que eu trouxe para vocês esclarecer mais alguma dúvida e espero que vocês tenham entendido, né, que será aqui uma revisão para a nossa avaliação mensal, certo? Até a próxima aula.